Qual é que é? Qual vai ser a entrada? Sejam é- bem-vindos. Agora a pergunta é: Bem-vindos sejam. qual é que vai ser a saída? Faz a saída, porque ela é fixe assim. Faz a saída. Faz a entrada. Eu disse faz a entrada, bro. Não, bro, isto pode ser entrada. Você não vai entrar. Oh, diga como é que vai. Então, maninho, como é que vocês estão? Tudo bem? Está tudo fixe, aquilo tipo. Yes, é por causa do work. Fui dia puxado. Olha, hoje eu tive de folga, não fiz nada. Estive bem tranquilão. Olha, eu fui jantar, mano. Foi fixe, por acaso. Fui jantar aqui no Sabor. Tem um restaurante lá. Aquilo fazem tipo sushizinho. Quer Chardeca? dizer, não, aqui mesmo, aqui na costa chama-se o Sabor. Publicidade grátis, já O agora. sabor do quê? O Saboro, chama-se mesmo Saboro. Sabor. Exatamente, tem um restaurante lá, aquilo é rodízio, pagas 15 euros, tens sushi, tens carne, metes a grelhar na hora, fazes tudo direitinho. Então fui lá jantar, foi um dia fixe. Já agora, olha, vocês viram o post do Hora de Ponta? Estivemos aqui a pedir a vossa É, o pessoal pediu para falar de. Dois tópicos, Dois o outro tópicos. cagaram um bocado. Exato, olha, foram... Votaram 40 pessoas, amigos. Nada mal, sim 40 senhora. pessoas até- 40 pessoas até já é uma quantidadezinha. É fixe, é fixe. Então, os temas eram filhos dos pais separados, teve 20 votos, finanças da vida teve 18 votos e Caio Senato Banido teve 2 votos. Ou seja, não vamos falar do Caio Senato, que foi uma ideia do Delcy Pascoal, e se você não sabe o que é que faz da vida, mas tudo bem. Vamos falar de filhos separados. Os vossos pais são separados? Os meus não. Os meus são. E os meus pais. O meu bem não é bem separado, a mim foi tipo abandono, Yeah. mas tipo, agora já estou bem com a situação, estás a ver? Mas eu vou explicar um bocado o que é que foi. Imagina, pai aos 12 anos, estás a ver? O meu pai cagou em mim, a minha mãe tipo, ficou comigo, estão a ver? Yeah. A cena é, eu respeito bem a minha mãe por tipo, ter feito os seus papéis, porque tipo, é uma cena fedida. Papel pai e mãe. E depois, quando arranjou o meu padrasto, a minha mãe, foi bem esquisito ter uma figura paternal. Uma figura paternal. Yeah. E eu não estou habituado, tipo, eu sempre identifiquei o meu pai, biológico, mesmo como figura de pai. E depois ele desapareceu, fiquei tipo, foda-se, não quer mais. Então, o meu padrasto desapareceu e eu fiquei... Olha, até pai, 2 anos atrás é que eu comecei a respeitá-lo mesmo, porque antes eu não o via como pai e via como um estranho. Então não conseguia mesmo. normal. Não conseguia mesmo. Não conseguias, tipo. Mas sentes que, por exemplo, achas que a figura paternal que a tua mãe teve, estás a dizer? Eu falo isto porque certo pessoal, tipo, por exemplo, a tua mãe teve que fazer figura de pai e há certas pessoas que têm o pai a fazer figura de mãe. Para ti, achas que seria mais fácil? Foi mais fácil a tua mãe fazer figura de pai ou o teu pai, imaginando que a tua mãe tinha ido embora, estás a ver? A tua mãe fazer figura de o teu pai fazer figura de mãe. O que é que sentes que seria mais difícil? De acordo com a personalidade das pessoas, foi o melhor assim. Porque a minha mãe é uma pessoa muito mais estável do que o meu pai. Yeah. Uma pessoa tipo que consegue cuidar de mim de uma forma muito mais sustentável lá, que o meu pai estava-se um bocado na maneira, tipo, a minha mãe cuidava de mim, o meu pai basicamente pagava, basicamente dava dinheiro. Dava dinheiro? Sim. Tipo, a minha mãe também trabalha, estás a ver? Mas isso a maior acontece parte, bué. a maior parte tipo, do lado financeiro era do meu pai naquela altura. Até bem normal. Mas tu... Eu não sei se foi da maneira como eu interpretei a tua pergunta, no sentido é... Tu achas que... Se tu tivesse uma figura que é a tua mãe, Certo? que fez o papel de pai e mãe, Certo. tu tens a figura que são pais, que te fazem o papel de pai e mãe, ao contrário. Até onde é que tu achas que isso pode afetar e influenciar na maneira como tu cresces, estás a ver? Qual seria... Achas tu, como és alguém que viveu essa experiência, achas que serias alguém diferente se fosse ao contrário, se fosse o teu pai a fazer papel de pai e mãe? Sim, claro. Foi como disse agora com a rapariga, tipo, a minha mãe preocupa-se muito mais comigo, aposto aqui a minha vida, que a minha mãe preocupa-se muito mais comigo, estava sempre a perguntar como é que eu estou, sempre a cuidar como é que estava a minha, tipo, mentalmente, porque é sempre uma situação complicada, certo? O meu pai, provavelmente estava-se a cagar um bocado, estás a ver? Concentrava-se mais no lado financeiro do que no lado, talvez, mental, saúde, pronto. Quanto é que isso te afetou no teu crescimento? Olha, vou-te ser sincero, nos primeiros meses foi complicado, mas depois disso, eu acho que até consegui... Eu consegui recuperar bem, até melhor do que o meu irmão, talvez. Foi com que idade já agora? 12. Foi já um velho, estás a ver? Isso é que foi mais complicado.
Ok, tu já estavas habituado a ter uma figura paternal em Exato. casa, já estavas habituado a tê-lo como... Por isso é que aquela troca de padrasto, Fez-te aquela impressão. que talvez Ok. mais não seja mais fácil, mas sim, quando o mais velho senti bem isso. É mesmo complicado. Sentiste que com 12 anos começaste a ter mais responsabilidade, estás a ver? Yeah. Ou, porque isto acontece bem quando os pais vão-se embora ou as mães vão-se embora. Os filhos sentem muita necessidade de Queriam cuidar da mãe, né? Da mãe ou tipo do pai, estás a ver? Yeah. Tipo, Epá, imagina, senti a responsabilidade porque também tive que me desenvencilhar em algumas coisas, tipo, sozinho, estás a ver? Imagina, a minha mãe, como o meu pai tinha-me abandonado, a minha mãe teve talvez trabalhar mais tempo, estás a ver? Então eu estava mais sozinho e tive que me apoiar tipo, noutras pessoas e teve-me de desenrascar mais vezes. Tipo, acho que cresci, talvez as coisas acontecem por algum motivo. Cresci assim, uma pessoa talvez diferente do que tenho crescido com os dois pais, estás a ver? E tu? tipo, a mim eu sinto bué que quando tu falas tipo, com pessoal que tem vem de pais separados, estás a ver? Eu enquadro sempre esses putos, estás a ver? Como nós somos, tipo, bué guerreiros, estás a ver? Porque faz-nos passar por coisas que os outros não passam, aquele carinho que tu chegas a casa e estás à espera, tens lá, mas parece que falta qualquer coisa sempre. É diferente. E tu és obrigado, não és obrigado, mas és obrigado a cuidar da pessoa que tens ao teu lado, estás a ver? Mostrar-lhe que não, o que tu estás a dar, estás a perceber, é suficiente, estás a perceber? Porque os nossos, as mães e os pais têm sempre aquela coisa tipo, será que eu estou a dar o suficiente a ele? Será que... É bué. Eu senti bem isso que a minha mãe, tipo, achas que eu estou tipo, a conseguir fazer o papel dos dois? E acho que eu estou a fazer um bom papel. A minha mãe acho que tentava-se a tentar sempre perguntar isso a si próprio. E tipo, E é bem difícil para nós porque a gente acaba por ter bem frustrações, estás a ver? exato, é bué. Normalmente isto é realidade, se forem ver, tipo, a maior parte dos miúdos que são mal educados na escola, tipo, que podiam ser melhores e não são, são frustrações que ganham por Eu causa não dessas diria porcarias. só frustrações, mas diria também o sentimento de revolta. Porque quando é muito novo, ok, tu ainda não tens muito a noção do que é frustração. É um sentimento que tu sentes, mas não sabes lidar com ele. E isso faz-te uma pessoa revoltada. Tu sentes, Sim. tornas-te um miúdo revoltado, que faz-te um miúdo problemático. Porque se calhar fazes certas atitudes, os miúdos nessas alturas, vocês, não sei se eram assim, tomavam certas atitudes na escola para chamar mais atenção. Yeah. Exatamente, Sim, que era aquela carência que vocês tinham da atenção de uma figura que vocês estão habituados a ter, pelo menos no teu caso, estavas habituado a ter, deixaste de ter, e no teu caso, se calhar, não tinhas tanto, porque lá está, eu conheço, sei da tua história, e tu tinhas os teus pais, um a morar lá em cima, outro cá em baixo, e muito divididos, e depois acabou por ser... Eu falo para mim, eu fazia boa porcaria quando era. Era isso que eu ia perguntar. Eu também. Como é que isso foi? Como é que isso influenciou a vossa vida académica? Vocês na vossa vida escolar, a lidar com outros miúdos? Querendo ou não, também havia aquele momento em que os miúdos tinham sempre ou o pai ou a mãe ou os dois juntos a ir buscá-los à escola e vocês viam isso na reunião de pais, às vezes iam os dois. Como é que vocês reagiam nisso tudo? Como é que foi? Não sei. Epá, imagina, na minha educação, eu sempre fiquei um bom aluno mesmo quando o meu pai abandonou. Acho que sempre continuei tipo o meu rumo escolar, acho que foi sempre positivo. Mas se calhar, mesmo quando o teu pai estava, o teu rumo escolar já era muito acompanhado pela tua mãe mais do que pelo teu pai, não? Eu sempre preocupei-me a dar as menos preocupações à minha mãe e ao meu pai sempre nisso, estás a ver? Ok. A minha mãe, tipo, a obrigação da minha mãe pagar uma educação, a minha obrigação é fazer o máximo possível para ela não se preocupar com as minhas notas, estás a perceber? Então eu dei sempre o mínimo de preocupações à minha mãe sobre isso. Pois, falando como é que a educação basicamente foi isso. Eu, por acaso, sempre fui um bom aluno, minha mãe nunca se preocupou com isso e pronto, foi E a isso. nível de relação social, relacionamento na escola, como é Epá, que era grande palhaço, só fazia porcaria. estás a ver? gostavas muito de chamar a atenção? Yeah. Centro das atenções. Mas eu acho que isso é qualquer miúdo com pais divorciados. É isso que eu ia dizer, tipo, a maior parte dos miúdos com os pais divorciados não é a frustração, tem esta coisa de ser bués, Explosivitados. sim, tipo, gostam de falar, gostam de brincar, gostam de tudo e simplesmente, acima de tudo, gostam de fazer o papel que a mãe deles fazem em casa ou o pai deles fazem em casa com os miúdos lá de fora. Não sei se me faço entender, que é no sentido quando as pessoas estão-se a sentir mal ou estão mal, estás a ver? Esses miúdos são sempre aqueles miúdos que vão lá estar sempre para ajudar. Senti isso. Sou os primeiros que os miúdos que têm pais juntos e graças não têm tantos problemas, estás a ver?
Apoiavas. que Então tu depois vinha sentias um disso. acolhimento por parte desses. Sim, sim. Não, eu dava acolhimento por parte. O meu acolhimento é esse tipo de pessoas. E atenção, estamos aqui a falar tipo de miúdos pais separados. Claro que há milhares de miúdos aí que têm os pais juntos e têm muitas frustrações, estás a ver? Sim, que também não sei vivem, bem. porque hoje em dia, e isto é a realidade, muitos pais ficam juntos por causa dos filhos, estás a ver? E cria ali uma necessidade do miúdo de tentar mostrar e chamar a atenção aos pais. Sim, Estão a ver? mas Só para se mostrar um bocado mais. eu acredito que, tendo em conta, se nós formos fazer um inquérito como o Hora de Ponta fez também, se nós formos a fazer assim, a ver pelos seguidores que a página tem, quantos deles têm pais separados, também não era mal pensado, eu acho que muitos deles vão nos dizer que sim, porque nós estamos num país onde a taxa de divórcio em Portugal supera já os 54%, então a probabilidade de maioria dos miúdos que cá vivem terem os pais separados e viverem nessa realidade é muito grande. Ou seja, vocês estão a falar aqui de algo que vocês viveram, mas também há algo que muita gente pode estar a ouvir e a se identificar-se. E o que vocês podem pensar nisso é: como é que vocês superaram isso? Como é que isso foi no vosso desenvolvimento? Porque vocês sentiram essas frustrações, vocês passaram por isso. O que é que vocês faziam para não ter tanto foco nisso e para conseguirem avançar, seguir? Serem só mais Olha, dois jovens? eu concentrava-me bué, concentrei-me bué na escola e em comer. Tipo, a comida era grande distração para mim. Tu houve uma altura que eras mais gordinho. Yeah, era mais gordinho. Pronto, eu emagreci, acho que foi aos 14 anos, se não me engano. Aos 14 emagreci 30 quilos, tipo, em 3 meses. Ok. E foi por causa de uma miúda, por acaso, só naquela foi por causa de uma miúda As só. chiquinhas. Yeah. Tinha tipo 100 quilos, tipo aos 70 e fiquei lá, estás a ver? Ok. Pronto. E até agora, pronto, agora sempre manti. Mas, eu acho que superar, eu acho que tu nunca superas, Ok. estás a perceber? Mas acho que vives com isso, começas Tipo, a viver com isso. aprendes a lidar com isso, a viver com essa tipo dor que já não é dor, mas é sentimento tipo de perda, estás a ver? No teu caso não tanto, porque eu sei que tens um bom relacionamento hoje em dia com os dois. sim. Tu, essa situação do teu pai, afinal ele separou-se da tua mãe, não se separou de ti, ok, que dizes Não, que não, ele não... Ele abandonou-nos a todos mesmo. Tipo, imagina, isso é o meu lado, ele pode dizer qualquer coisa, estás a perceber? Mas o meu lado, o do meu irmão e da minha mãe, foi abandono. Eu acho que foi abandono. Eu não tenho pai. A partir desde que aconteceu isso, eu não tenho pai. Eu na minha vida toda, não tenho pai. Até, posso contar aqui uma história rápida que é: a minha mãe uma vez pediu-me para, no dia do pai, dar um presente ao meu padrasto. E eu rejeitei mesmo porque eu não consigo ver mais ninguém naquela figura, porque... Foi um trauma que te ficou. Exato, acho que é uma dor que É ficou uma sempre. dor que vai ficar sempre. Exato. E milhares de miúdos hoje em dia devem sentir isso, pais que foram-se embora, pais que faleceram, estás a ver? Não conseguem dar oportunidade, estás a ver? Por mais que os padrastos, porque eu dou bem valor, tipo, isto é a realidade, eu dou bem valor aos madrastas e aos padrastos, estás a ver? Principalmente aqueles que são bons para os enteados, estou a perceber? Porquê? Porque são pessoas que estão lá para colmatar a falha. Estás a ver? É bem. E a gente tem que homenagear essas pessoas que estão lá todos os dias para comatar a falha. Muitos deles ajudam os pais ou as mães a educar um filho que tinha prospeção para não ser ninguém e hoje em dia é alguma coisa. Não estou só a falar de mim, estou a falar de tipo, de milhares de miúdos que estão por aí. Estás a ver? Claro que isto é a realidade. Claro que as madrastas e os padrastos, estás a ver, as pessoas que estão com os pais, não quer dizer que eles nos amem profundamente como se fossem nossos filhos, estás a ver? E a gente, é difícil sejam nossos pais, ou seja, é difícil para o miúdo compreender que quer uma figura paternal e olhar para um padrasto e ver que ali está uma figura paternal, mas não é bem aquilo, estás a ver? Mas há que dar valor àquilo, percebes? Não recebes a 100, mas recebes a 90, estás a ver? É isso. E há que agradecer esses 90, estás a ver? Porque há pessoas que nem 90 têm 0, estás a ver? E é isso que eu penso todos os dias quando olho tipo, para o meu padrasto, para a minha madrasta, estás a ver? São pessoas que me ajudaram a crescer de uns de uma forma ou outros de outra, estás a ver? Mas acaba sempre por ajudar a compensar um bocado os nossos pais. Epá,
conclusão que eu tiro disto tudo é que vocês são dois miúdos traumatizados. Yeah, mas a sério, isso é mesmo. Não, mas juro-te, tipo, isto é realidade. Toda a gente tem traumas, toda a gente é traumatizado por alguma coisa, estás a ver? Se calhar esta minha qualidade de me dar tão bem com as pessoas e procurar entender as pessoas, desenvolvi devido a isso. Se calhar se os meus pais hoje estivessem juntos, eu não era seria uma pessoa completamente diferente. E o Gui que diga isso. Mas qualquer pessoa tem que passar por um trauma para crescer. Se tu não tiveres traumas na vida, não cresces quando és sempre a mesma pessoa. Por isso eu acho importante ter traumas. Pronto, este trauma é sempre aquele desagradável, mas todos os traumas são desagradáveis. Tipo, tem o seu lado positivo, mas também, claro, que tem o seu lado negativo. O lado positivo é o crescimento pessoal, que vai haver sempre em qualquer trauma. O negativo é o que é que, pronto, neste caso é os pais terem separado, sabes? Tu sabes o que é que acontece? Tu podes interpretar um trauma assim. Tu sabes o que é que acontece quando tu abres uma ferida? Dói. Quando tu abres a ferida, dói. Yeah. Aquilo dói-te, se for muito profundo, depois tens que ir desinfeitar, metes o desinfeitante, arde mais um bocadinho nesse processo, e depois aquilo começa a fechar. Exato. E quando aquilo fecha, faz comichão, porque está a crosta a crescer. Yeah. Não é? E tu, quando estás com aquela comichão, coças, a tentar dar-te aquele desconforto, às vezes arrancas a crosta e sangra mais uma vez, mas depois tu deixas fecha e tu ficas com a pele limpa. Às vezes ficas com uma cicatrizinha, mas passou. São marcas da vida. Exatamente. Então, um trauma é isso. É uma ferida, são circunstâncias pelas quais vocês passam. Quando vocês encaram, aquilo dói-te, aquilo machuca-te. E passado um tempo, enquanto aquilo está a fechar, quando tu estás no processo daquilo a cicatrizar, ainda te vai te causar o desconforto, ainda te vai arder um bocadinho. E quando tu parece que aquilo já passou, uma comichãozinha vem e abre outra vez. E tu lembras daquilo. Estás a ver? Sim. Mas é deixares o tempo passar que ele vai sarar e depois volta tudo ao normal. É uma cicatriz que tu aprendeste. O teu corpo, ele automaticamente identifica o que é que se passou e procura a solução e resolve-o, estás a ver? Enquanto nós não funcionamos tão rápido como o nosso corpo, a nossa mente não é tão rápida, dependendo das pessoas, a passar certas circunstâncias. Quando vem uma barreira, nós temos às vezes um entrave e entramos em choque. Que é o que acontece. Vocês, quando passaram por isso, tiveram um choque de realidade. Porra, o meu pai abandonou-me, foi-se embora. Deixou a minha mãe, nunca mais quis saber de mim. Porra, os meus pais se separaram, nunca mais vou chegar em casa e ter os meus pais juntos. Sim. Ou seja, foi algo que vos doeu. Mas com o passar do tempo, isso fez-vos fortes. E qual é que é a tua perspectiva de ter pais juntos? Na tua educação? A minha perspectiva, é difícil eu dizer-te isso. Porquê? Eu nunca tive muito tempo os meus pais juntos realmente, também. Ok? Eu vim de Angola. A minha mãe faleceu, vim de Angola, o meu pai entretanto já estava casado, minha mãe de criação, como eu lhe chamo, e meu madrasto, mas pronto, criou-me desde os 6 anos, é o que é. E o que é que aconteceu? Quando eu cheguei cá, eu tive cá um ano em Portugal e fomos para a Espanha. Certo. E lá em Espanha tivemos tivemos os 4 juntos, que a minha irmã também veio, e a minha irmã de criação e o meu irmão de criação não veio porque estava cá, já era mais velho, não queria ir, pronto, chega aqui. E fomos, e tivemos lá 3 aninhos. Depois o que aconteceu? Vimos para cá e vimos primeiro eu, a minha irmã e a minha mãe, e o meu pai ficava lá e vinha de mês a mês. Ou seja, eu nunca tive realmente os dois completamente juntos. Eu ficava cá com a minha mãe de criação e com a minha irmã, e o meu pai estava muito tempo fora. Então, tudo aquilo que vocês estão a dizer eu também senti. Não pelo mesmo motivo, mas pela mesma ausência. Mas como é que tu sentias, como é que tu colmatavas essa ausência do teu pai, visto que... Porque isto, eu também penso bem nisto, estás a ver? Que é no sentido, por exemplo, o meu pai foi para a tropa, estás a ver? Para dar um futuro melhor à nossa família. E abdicou, estás a ver? De tempo comigo para projetar um futuro melhor para ele, estás a ver? E a gente não pode culpar os nossos pais por causa disso, estão a ver? Mas eu não culpo. Que no sentido que a gente não pode, só porque eles estão a trabalhar e vão para fora, que a gente tem que culpá-los, estás a ver? Temos é que perceber mais tarde que ele fez isto para melhorar o meu futuro. E eu queria te perguntar como é que tu sentiste se isso melhorou o teu futuro ou se tu sentiste que trouxe benesses para ti. Eu nunca culpei o meu pai porque lá está, eu sempre fui, desde que eu tive, porque eu até, por mais que eu conhecia, ao mesmo tempo não conhecia até os meus 5, 6 anos, eu não conhecia o meu pai. Porque o meu pai veio para cá em 2002, para Portugal. Eu em 2002 tinha 1 ano, eu nasci em 2001, meu pai veio para cá, foi-me buscar em 2005. Ou seja, eu para todas as maneiras não conhecia o meu pai.
Mas eu, ao reencontrar o meu pai esteve lá 30 dias e depois ele trazer-me para cá, eu desenvolvi um laço de figura paterna forte com o meu pai rapidamente. Porque o meu pai é alguém que sempre, quando ele estava presente, ele fazia questão de estar presente comigo. O meu pai jogava comigo, o meu pai levou-me para conhecer a praia, fazia questão de sair comigo todo constantemente. Ou seja, o meu pai sempre foi um pai muito presente, mesmo lá em Espanha. O meu pai pegava em mim e na minha irmã e levava-me a fazer caminhada, tipo, fazíamos longos percursos. Ou seja, eu tinha uma boa relação com o meu pai sempre alimentou uma boa relação com os filhos dele. Ou seja, o meu pai sempre foi o meu herói e eu fui muito ligado a ele. Quando eu perdi um pouco disso, essa atenção do meu pai, eu também entrei naquele... Eu na escola, esquece. Mais um. Esquece, eu era... Na escola e na vida, eu acabei por... Eu queria tanto tive tanto esse hábito de ter a atenção do meu pai. Agora penso bem, eu fui tão carente da atenção do meu pai durante um tempo, que eu tornei-me uma pessoa que, por norma, onde eu vou, costumo ser o centro das atenções. Costumo ser, é sempre. Foi algo que aconteceu naturalmente. Começou a acontecer na escola, começou a acontecer nas saídas, começou a acontecer no meu dia-a-dia e pouco a pouco eu vou reparando que eu sou uma pessoa... Hoje em dia nem é tanto... Eu gosto de ser o centro das atenções, mas nem tanto que eu forço. É que acontece naturalmente. Eu já tenho essa energia de chegar no espaço e como é que é... Vocês sabem, vocês conhecem, sabem como é que é a minha chegada, como é que é a minha presença. Eu acho que isso me afetou foi mais na carência emocional. Eu sou uma pessoa muito carente, estás a ver? Eu tornei-me alguém muito carente e... O que é que tu estás aí a reclamar, que absurdo? Estou travando, eu dou o meu discurso. Mas sim, eu sou difícil de assumir e estou a assumir isto em primeira mão para vocês. Tu sabes que eu nunca assumo esse tipo de... Não, mas eu já tinha percebido isso há muito tempo. E todos percebem, não? Eu já percebi isso há muito mas tempo. Mas eu que abri-me para vocês, eu sou uma pessoa mesmo muito carente. Com pouco a pouco vou cada vez tratando mais disso, mas o que eu fiz foi... Eu tornei-me muito emocionalmente dependente dos meus amigos. Eu sou uma pessoa que cultiva muito as minhas amizades. Eu sou teu amigo, eu sou pessoa que vou ao máximo tentar saber como é que tu estás, vou ao máximo tentar falar contigo, vou ao máximo tentar ganhar um tempo para estar contigo. Porquê? Porque o meu pai era meu amigo e era assim que ele fazia. O meu pai, sempre que ele estava cá, sempre que ele estava presente, ele tentava ao máximo passar tempo de qualidade comigo. E o meu pai, quando não estava presente, ele perguntava sempre por mim. Estás a ver? Então, para mim, além do meu pai, ele era meu amigo, foi a maneira como eu cresci, como eu me desenvolvi a tratar os meus amigos. E eu trato a todos assim. Eu sou... Se forem ver, quem é que o Délcio é? Vocês, uma definição, vão dizer que eu sou chato. Vocês, meus amigos chegados... o Délcio... Falas bué. Eu falo bué e tudo mais, o Délcio é bem chato. Não, mas isso, eu sinto que tu és assim, estás a ver? Porque é aquilo que tu disseste, é mesmo uma dependência emocional dos teus amigos e tu também quereres chamar a atenção, estás a ver? Porque não tiveste aquela atenção que devias ter tido quando eras mais novo, estás a ver? Se calhar tiveste um pouco, mas se calhar o pouco que tiveste não era suficiente para ti, estás a ver? Há crianças que precisam de muita atenção, estás a ver? Nem todas as crianças são iguais, cada criança é uma criança, estás a ver? Mas sim, mas eu era mesmo muito. Eu tinha situações, por exemplo, se os meus pais saíam de casa e deixavam-me sozinho com a minha irmã em casa. Se a minha irmã se escondesse da minha presença, isso com 7 anos, se a minha irmã se escondesse e não me dissesse onde é que estava, eu começava a chorar. Eu não conseguia, eu chorava, eu perguntava, sim, eu era muito dependente. Eu na escola, quando eu cheguei em Portugal, mas isso também está, que era quando eu estava longe dessas figuras, eu fui vítima de bullying durante muito tempo, okay? Quando cheguei em Portugal, no primeiro ano, fui vítima de bullying na escola e eu só me sentia confortável com a figura que eu conhecia aqui em Portugal, era a Jéssica. Então a Jéssica era muito o meu suporte. Chegou uma altura que era, se a Jéssica não ia no intervalo, eu também não queria ir no intervalo. Eu fazia muita asneira, eu ficava castigado. Eu não ia aos intervalos. Se a Jéssica não ia almoçar, eu também não ia almoçar. E se a Jéssica não ia embora, eu também não ia embora. Eu não conseguia separar-me disso porque, de certa forma, eu tinha medo de estar sozinho e queria muito estar com alguém com quem eu me sentisse seguro. Seguro. Então, exatamente, acabou... Por ser, no início foi a Jéssica, depois na escola, por mais que eu fosse vítima de bullying, chegou a umas alturas, comecei a fazer certas amizades. Em Espanha, por acaso, não fui tão vítima de bullying, mas quando voltei cá, voltei a ser outra vez. E quando voltei cá, por exemplo, uma das figuras que eu tinha com quem eu me sentia seguro era a Bárbara. Eu passava muito tempo com ela. Eu andava com ela os intervalos todos, estava sempre eu, ela, Maria,
E dava muito com as miúdas porque os rapazes, pronto, gozavam muito comigo, às vezes batiam. Sentes que isso tornou-te mais forte? Sinto que sim. E como é que isso te afetou? Imagina, depois tu mudaste, ficaste assim popularzinho como és agora, não é? E depois isso no futuro, como é que a tua, digamos vá, a tua vida, a tua educação, como é que isso te afetou para o resto do teu período escolar, digamos assim, até o 12º? Eu acho que, ao contrário do que acontece em muitas das maiorias dos casos, eu tive a sorte de ser mais forte do que isso, entre aspas. Porque, lá está, eu para mim, os miúdos gozarem comigo e fazer... Eu sentia mal, era óbvio, eu sofria sobre isso e até, por acaso, eu passava por isso tudo e nunca me viram derramar uma lágrima por isso. A Bárbara tem testemunho, conhece-me há 12 anos, ela via-me a sofrer por causa de... Nunca me viu derramar uma lágrima por conta dos miúdos. Por conta dos miúdos nunca viste, não sei o que estás a rir. Nem por conta do bullying. Sempre o considerei muito forte psicologicamente nesse aspecto e chegou a uma altura que eu tanto tinha medo de estar com pessoas e tinha que estar sempre só com as pessoas com quem eu me sentia seguro, como chegou a uma altura que eu conheci certas pessoas, e essas pessoas também foi no 7º ano, foi aí mais ou menos que eu deixei de ser tão... Era gozado mesmo, mas era mais defendido e já me encaixava mais, que as pessoas começaram a conhecer-me mais, porque eu era muito introvertido. Tu metias uma foto, eu não ria, não queria rir, não queria aparecer nas fotos, eu evitava ao máximo os convívios, queria estar, eu era um miúdo que chegava, metia os fones e queria estar no meu canto. E até tem uma parte disso hoje, vocês veem que a música faz muito parte da minha vida. Sim, parte do teu dia a dia. De fones, estou sempre bloqueado nisso. Porque eram os meus tempos em que eu passava a ouvir música. Certo. E depois chegou uma fase, no 7º ano, eu conheci, acho que já falei dele, mas falo outra vez, eu conheci o David Campanice e conheci a Magali na altura da escola. O David Campanice era um miúdo que ele era aquele miúdo que tinha um estilo diferente, vestia-se a Lil Wayne na altura, aquele estilo dos ídolos, mas extravagante aos olhos, estás a ver? Mas depois, ao mesmo tempo que ele tinha esse estilo, era um miúdo que não dava confiança a qualquer um. E isso fazia dele fixe, porque as pessoas queriam a atenção dele. E eu, de certa forma, tinha medo dele. Como é óbvio. Porque eu tinha medo de toda a gente. Eu não assumia, mas eu tinha medo de toda a gente. E um dia, na sala de aula, eu era muito matreiro, como é óbvio, eu fui fazer aquela coisinha que é, pegavas papel, metias dentro da cantinha. Toda a gente já fez isso. Vocês já brincaram com Yeah, no meu tempo? sim, Não sei se os miúdos de hoje em dia o fazem, mas no tempo eu fazia muito isso. E eu fiz isso para ele. Dar reguadas e tal. Para quê? Exato. Tu vais brincar como fazias isso. Para quê? Eu quando vi que acertei nele, eu quase comecei a chorar. Tipo, eu olhei para ele todo assustado, já com medo, depois olharam todos. Ele fez assim, depois pegou e atirou também. Levou na desportiva, não levou a mal. Ele olhou para mim, não viu, como é que eu digo? Nenhuma ameaça. Nenhuma ameaça, não viu maldade alguma, viu que até me senti intimidado e engraçou comigo. E daí eu comecei a dar-me com ele. E digo que o David foi um grande passo na minha vida para eu me tornar uma pessoa confiante com ele, porque mais do que qualquer outra pessoa eu sentia-me muito seguro ao lado dele. Eu estava com ele em todos os intervalos e desde que eu comecei a andar com ele ninguém se metia comigo, ninguém me batia, as pessoas respeitavam. E se alguém pensasse em me bater ainda pensava 2 vezes, cuidado, depois o David cai em cima. Então começa a ter as costas quentes, começa já ali, estás a ver? A crescer o socialismo para cima. O que se passou contigo acontece muito, é muito típico filme, estás a ver? Exato. O gajo que começa-se a dar com o gajo mais forte da escola e que depois do nada fica protegido, do nada já se torna um rapaz super popular, estás a ver? Exato. É uma história comum, estás a ver? Que acontece, estás a ver? E os filmes são baseados, muitos deles, em fatos reais, estás a ver? E sim, eu vivo muito esses filmes porque eu identifico muito com eles. Eu quando vejo esse tipo de filmes, às vezes eu passei por isto, passei por algo parecido com isso, eu lembro-me, eu vivi isso. E eu digo, a vida, para mim, pelo menos nesse aspecto, nesse tipo de filmes, parece a minha vida retratada ali. E pronto, e depois o engraçado foi, eu de uma pessoa que era vítima de bullying e que tinha medo de toda a gente, tornei-me alguém bastante sociável, porque comecei a parar de ver as pessoas como um bicho-papão, como alguém que só me queria mal, e comecei a dar oportunidade às pessoas. O que estás a falar vai ajudar muitos miúdos, muitos deles sentem-se como tu te sentes, estás a ver, e querem melhorar ao máximo e entender como é que há de fazer, não é atacar o gajo mais forte da escola, mas cuidado com isso, comigo correu bem, com vocês pode não correr tanto, cuidado. Mas tipo, é perceber que é tudo uma base da confiança, estás a ver? Sim. A confiança e o não tremer e o não ter medo,
estar pronto para dar a primeira resposta, a tirar a primeira pedra, estás a ver? Às vezes é essencial. É sempre essencial, estás a ver? O que eu vejo que acontece muito nesses casos, por exemplo, eu podia facilmente, com isso que aconteceu, ter-me tornado numa pessoa que é, quando alguém vem para cima de mim com uma pedra, eu já estou com 7 na mão preparadas. E às vezes a pessoa nem vai atirar a pedra, só vai mostrar, olha a pedra que eu encontrei. Percebes? É aquela mentalidade, a pessoa já está na defensiva. E a pessoa fica muito fechada com isso, porque está habituado. E eu, querendo ou não, era meio que assim, porque eu meio que me isolava das pessoas. Eu metia-me no meu canto, eu falava com uma outra, eu falava com quem eu me sentia seguro, também falava muito com o Nelson, por exemplo, porque o Nelson era da minha, não sei se conheces, chegaste. O Nelson morava perto de mim e eu conheci de uma maneira engraçada quando eu entrei para a escola da Vila Nova. Onde eu dei com a Bárbara, por acaso foi no ano em que ele saiu, mas depois encontrei na escola da Costa e ele também foi outro que foi muito também o meu pilar nos anos anteriores. Só que entretanto, pronto, a vida separou-nos, digamos assim, e nós não ficamos em turmas diferentes, temos horários diferentes, então voltei meio que a estaca zero. E quando tu sentes-te seguro com alguém e depois não tens essa pessoa lá e voltas para a estaca zero nisso que é o mundo escolar, e quando estás habituado a ser vítima de bullying, a ser gozado pelos outros, a ser espezinhado, é complicado. Mas graças a Deus as coisas tomaram um rumo diferente. E hoje em dia eu considero que quem olha para mim não imagina. Sim. Foi uma lição de vida, foi uma lição de vida. Exatamente. E então é a gente crescer, é a gente aprender. Da escola, se formos a pensar na escola, nós podemos tirar muitos aprendizados. Olha, falar disso da escola, como é que foi, o que é que vocês acham? Como é que vocês acham que o vosso período escolar contribuiu para a vossa vida? Agora eu já tenho 21, tu tens 21 também, tens 22, 23, desculpa. Já estás no mundo... Eu acho que a pergunta não é tanto o que é que a vida escolar nos trouxe, estás a ver? O que é que tu aprendeste? O que é que tu aprendeste com a tua vida escolar e aquilo que te ensinam tipo na escola. Exato. Por exemplo, nós todos somos filhos de pais separados, neste caso a tua faleceu, ou ausentes, todos nós, estás a ver, passamos por problemas financeiros, estás a ver? E o que é que acontece nesse tipo desses problemas, estás a ver? O que é que a escola nos trouxe para nós crescermos, estás a ver? E aquilo que nos ensinam, será que é a educação que eles dão financeira, estás a ver? Será que é a melhor, estás a ver, para nos fazer crescer? Bros, não é tanto a parte da escola, mas é mais o sentido, o que é que a escola vos dá, como os mecanismos que nos dá para tu conseguires vencer na vida. Vocês sentem que a escola vos ajudou desde o início a dar-vos mecanismos em termos de finanças, como é que há de retratar, como é que há de poupar, como é que há de ter, onde é que há de investir, educação económica. Educação económica, é educação económica, estás a ver? É educação económica, é educação financeira, é aquilo que vos ajuda, é as finanças da vida, estás a ver? É as finanças da vida. É o tópico, é as finanças da vida. No fundo, o que a escola, pelo menos para mim, o que a escola passava muito, e acho que a maioria das pessoas, a escola passa muito a ideia de que se tu estudares, fores para uma boa faculdade, tirares uma licenciatura, um mestrado, vais ter uma boa profissão e vais ter um bom salário. Exato. Mas a realidade é que isso até pode resultar, tens uma vida cómoda. Isso não faz de ti alguém... Deixa-me corrigir-te. Não tens uma vida cómoda. Hoje em dia uma licenciatura é como se fosse o 12º. Exatamente. Não tem nenhum valor. Exatamente, cada vez menos. Tens razão. Tem um bocadinho mais valor, mas vê-se licenciados a trabalhar no MEC, no continente. E nada contra isso. Eu respeito. A cena é, tu tens 3 anos a fazer uma licenciatura e trabalhas no MEC. É uma desperdício de tempo. Podias estar a fazer outras coisas, a investir em ti próprio. Não. E se for preciso, outras pessoas que têm o 12º estão no mesmo sítio no MEC e sobem e conseguem subir tanto no MEC como as pessoas licenciadas. Mas é verdade, mas isso é porque aqui tu acabas a licenciatura. Uma coisa era, por exemplo, se formos a comparar com os Estados Unidos, por exemplo, que é tu acabas a faculdade lá, e a faculdade lá é muito cara, tu acabas a faculdade lá, já é 90% de probabilidade de entrada de ingresso para o teu mercado de trabalho. Tu vais sair praticamente já com o teu trabalho garantido, a trabalhar na tua área, e depois vais estar a devolver ao Estado o empréstimo que eles fizeram para tu pagares os teus estudos. Ok? Tens uma dívida com o Estado, mas é do teu estudo, do investimento em ti, e depois estás a exercer a tua profissão e estás a ser realmente remunerado para isso. Cá em Portugal, na Europa em geral, não sei se acontece muito, mas pelo menos cá em Portugal, tu não tens isso. Tu acabas uma licenciatura e ficas desfalcado.
Porque tu podes acabar a licenciatura, podes acabar o mestrado, mas a entrada no mercado de trabalho, por isso é que a maioria dos jovens acabam a licenciatura e vão para fora, vão exercer a profissão para fora, porque aqui tu não tens. Mas o mundo também não. O teu estado, o teu país, estás a ver? Então, nós estamos a falar de Portugal, não quer que as pessoas sejam todas ricas, estás a ver? As pessoas precisam. É preciso alguém que lava pratos. Que lava pratos, Yeah. que pague impostos. Exato. Estás a ver? A realidade é esta, bro. Que pagar impostos é super importante e quanto menos ricos houver e mais classes médias e classes pobres haver, melhor para o Estado. Hoje em dia, Mas vocês cresce. acham que o nosso Estado é um Estado que promove esse tipo de atitudes? Que promove que não de conceito, digamos assim? Claro, filho. Eu vou-te dar um exemplo. Eu fiquei, quando nós perguntámos às pessoas o que é que haviam a falar e eu dava uma espreita dela de vez em quando e vi que estavam as pessoas a votar bastante em as finanças da vida, eu vim já com um tema para falar com vocês, para vocês pensarem um bocadinho. Lembram-se quando vocês estavam na escola, nas aulas de História, a vossa setora dava-vos uma pequena pirâmide, assim, e que dizia a terceiro estado, que era o povo, burguesia, comerciantes, Sim, classes sociais. classes sociais. E depois dizia nobreza, clero e reis. Exato. Ok? Então eu vou-vos dizer, desde 1300 e tal até agora, Certo. não mudou nada. E eu vou explicar como. Pensem só nisto. Então, o povo há de ser sempre povo. Sim. E dentro desse povo há sempre os pequenos comerciantes, Sim. que são a burguesia, Que ainda fazem algum dinheiro. que ainda fazem algum dinheiro. Depois tens os nobres, que hoje em dia equivalem às antigas famílias que têm muito dinheiro, que já vêm de famílias. Exato, Ok? Depois tens o clero, que hoje em dia não tem grande suporte, que é os padres e etc. Exato. Mas Mas ainda esse foi substituído. O clero hoje em dia já não é clero. O clero chama-se Estado, ministros. E depois tens os reis, que são as multinacionais, e os grandes, as pessoas que são muito, muito ricas. Então, pensem assim. Então, o Estado tem sempre afiliações com os reis. Ok? Que o clero tem sempre afiliações com os reis, tal e qual como antigamente. Ou seja, o pessoal que trabalha para o Estado e assim tem sempre afiliações com as pessoas que têm muito dinheiro. E lavam os pratos deles, ajudam-nos, até eles ajudarem-nos. E é um ida e um volta. As pessoas ricas ajudam os ministros e os ministros ajudam as pessoas ricas. Estás a ver? As pessoas ricas. Estás a ver? E depois, os nobres, que são aqueles que querem ser muito ricos, andam sempre à coca dos grandes ricos e andam sempre atrás deles para ver se conseguem ficar cada vez mais ricos. Yeah. O povo e os comerciantes são sempre aqueles que vão trabalhar a vida toda, que é para dar dinheiro ao Estado, que é para continuar a conseguir desenvolver-se com os reis, as multinacionais e os nobres. E a roda continua sempre igual. Estão a ver? A única diferença é que hoje em dia tu consegues posicionar-te no povo e daqui a uns anos seres rei. Nessa altura não conseguias. Não conseguias. Hoje em dia há mais oportunidades com o trabalho, com investimentos certos, com tudo, Tu consegues chegar lá a um estado. ao topo. Exatamente. Nessa altura não conseguias. Ou tinhas algum nome, ou alguma cunha. Não é cunha, Sim, é o nome, é mesmo sim, um nome. Mas, não, mas hoje em dia tu tens vários mecanismos para conseguir atingir outro patamar. O que é que acontece? Não te ensinam isso na escola. Zero. Tu na escola não aprendes como chegar a esses patamares. Tu na escola aprendes a ser um médico. Tu na escola aprendes a ser... Eu na escola, quando eu andava na escola, por exemplo, eu queria ser arquiteto. Sempre foi algo que eu quis seguir. Ou um palhaço também. Só que entretanto... Chapitou. Já para te tramado com vocês. Queria ser arquiteto, depois, entretanto, já quis ser várias coisas. Só que eu tive que tomar uma decisão. E depois, lá está, eu não entendo porque que tu tens que decidir os próximos 10 anos da tua vida, praticamente vai ser assim, quando tens 15 anos de idade. Não tens maturidade suficiente para escolher aos 15 anos de idade. Eu não aquilo tu concordo queres que ser. seja aos 15 anos tu vais decidir o que é que tu vais fazer para o resto da tua vida. Porque a realidade é que aos 15 anos a gente não sabe o que é a vida. Sim, mas imagina, aquilo é. A gente não conhece nada Tu disso. sabes que não és bom, sei lá. Basicamente, ou és bom em matemática ou não és bom em matemática, certo? Sim.
E escolhes quê? Se vais para matemática, vais para humanidades, turismo, o que é que havia mais? Humanidades, turismo. Havia coisas assim. E depois Sim, tinhas ciências e tecnologias, que Yeah. era quem sabia que é matemática. matemática. Pá, imagina, tu aí tens 15 anos, mas tu não estás a escolher o teu rumo. Tu aí podes tirar um curso de humanidade e depois, se calhar, aos 18 anos, pensar assim: e se abrisse um negócio qualquer ou investisse o dinheiro noutra coisa qualquer? Estás a ver? Sim, Tipo, mas isso aí por acho que é exemplo, relativo. em comparação. Mas fala. Sim, sim, não se pode Em falar. comparação com a Espanha, lá em Espanha tu estudas Yeah, até os 17 anos, certo. depois aos 17 anos tu escolhes a área específica em que queres estudar, faz o bacharelato, o primeiro bacharelato, o segundo bacharelato, que é assim que se chama, alguma coisa. Alguém me corrija, que é estranho o nome e eu não me lembro. E eu falo fluentemente espanhol, acreditem ou não. Vocês Tchau. mas eu não me lembro. Que sim, papi, que lo sabe, que quando lo Ah. quiero, lo hago y te la meto. Para meu polho. Vai. Boneco. Mas tipo, e depois, quando vais fazer esses 2 anos antes de ingressares no ensino superior, que é a faculdade, Certo. esses 2 anos já são diretamente ligados àquilo que tu vais ser na faculdade. Então é boa coisa aqui em Portugal, então. Não. Tens 16 anos, não. 18 que acabas o curso. 2 Por anos, exemplo, 16. tu queres tirar medicina, Certo. tu vais fazer a escola até os 17, já é o 12º, já está feito. Certo. O 12º está feito. Depois tu vais fazer o curso, 2 anos mais de ensino, que vão ser ligação direta àquilo que tu queres tirar no ensino superior. Por exemplo, tu queres ser médico. Certo. Tu vais estar a tirar já a área da medicina, vais estar a fazer como é que se chama? Uma preparaçãozinha. Preparaçãozinha, prática mesmo, vais estar a fazer na prática, vais estar a fazer coisas, mas englobar a profissão específica. Tu não tens de estar a dar mais 20 ou 30 anos de matemática quando não vais precisar de matemática da tua profissão se vais ser advogado, por exemplo. Diz-me assim, Estás estes a 2 perceber? anos descontam, imagina, um curso de médico são 5 anos. Sim. Estes 2 anos primeiros Não tens descontam? tantos anos de estudo, exatamente. descontam. Ok, menos mal. Sim, então isso era uma melhor opção, certo? Isso era uma melhor opção. É sempre melhor. Isso é do que escolher já aos 15 anos uma coisa Entre talvez outras opções, tu nos Estados Unidos também não funciona como cá. Nos Estados Unidos tu entras para o liceu, estás a ver, fazes o liceu inteiro e quando sais do liceu é que tens que escolher Para onde é que tu... vai? Exatamente. Mas tu diz uma coisa, em qualquer governo, de qualquer mundo, o sistema escolar é muito parecido. Ninguém dá de formação em educação financeira, em finanças da vida, Económicos, sim. em o que tu quiseres chamar. Eles não dão-te, tu não sabes, se calhar, entrar no teu portal de finanças e fazer, sei lá, uma festa. IRS. O IRS. É verdade. Tu não sabes. Has de perguntar quantos miúdos é que Ninguém sabe. aprenderam a fazer o RS na escola. Não aprenderam, aprendes com a vida. Eu acho que isso é um falhanço Yeah. do Enorme. governo. Como é que... Dos governos, Por exemplo, mas eles não têm, eu acho que eles não têm interesse em englobar isso. Não tem porque também não te ensinam, por exemplo, como é que abres a tua própria atividade, como é que tu crias o teu próprio negócio, Exato. como é que tu investes no teu próprio negócio. Há milhares de miúdos que têm super ideias para fazer algo e poucos Bem. são aqueles que metem as ideias em prática. verdade. Estás a ver? Hoje em dia acontece isso, o mundo é cheio de ideias, estás a ver? Inteligentes são aqueles que conseguem pô-las a funcionar. E Na digo, realidade, isto é mesmo uma frase do dia. Oi. Juro-te, isto é mesmo uma frase. para ser short, É para ser short, juro-te. O mundo é cheio de ideias e só acabam por conseguir pôr em prática aqueles que são os mais inteligentes para pô-las a funcionar. A realidade é essa. Eu não diria os mais inteligentes, os mais motivados. Os mais resilientes. Exato. A resiliência é aquilo que vai te levar no outro patamar. O Bill Gates de uma vez disse, ele tinha um colega no curso dele, que ele tirou, acho que é engenheiro informático, se não me engano, se for alguma coisa parecida, desculpa. Mas o colega dele tinha melhores notas do que ele, era mais inteligente do que ele, e ele agora disse assim, eu sou o patrão da empresa, ele é meu empregado. A inteligência aqui não interessa muito, mas ele teve mais motivação, teve mais pensamento crítico, teve Mais mais consciência. objetivos, foi muito mais perspicaz do que o seu amigo, colega, não sei o que é que era. Sim, sim. E isso para atingir objetivos acho que é o mais importante, teres motivação e seguir os teus objetivos, saberes o que queres da vida. Porque há pessoas que estão tão metidas no sistema que é 12º, licenciatura, mestrado, trabalhar Trabalhar e mais trabalhar. Exato. Para pagar uma casa, para ter uma casa no final do ano. Para ter uma casa para os meus filhos, e está legítimo, podem ter uma casa para os seus filhos, podem pensar noutra coisa, mas será que se mudarem o chip, não faz com que... Tens aí. Obrigado. Se darem um chip. Se mudarem o chip, não faz com que
possam ter mais. Talvez Porque você, não só uma casa, porque não 2 ou 3. Porque não tem dinheiro para isso. E como é que eu vou gerar esse dinheiro? Exato. Isso é a pergunta que tu Mas, vais fazer. mas isto não é só a escola tem que ensinar. É o pensamento crítico das pessoas, é o pensamento criativo das pessoas, estás a perceber? E acima de tudo é o pensamento de tentar completar ao máximo aquilo. Mas isso não que tem querem. só a ver com os fatos, tem a ver com a geração que vivemos. Nós estamos na geração da tecnologia. Nós estamos na geração... Nunca, mas nunca foi tão fácil ser próspero como nos nossos dias. Nunca. Nos tempos dos nossos pais, nos tempos dos nossos avós, nunca foi tão fácil. O problema é que a nossa sociedade, a nossa geração, não está focada nisso. Verdade. Preferimos estar a procrastinar na cama mais um pouco mais tarde, ou preferimos então aproveitar a vida agora, ir para aquela discoteca, ir para aquela noitada, fazer aquilo, fazer tal, divertir, aproveitar agora a vida, porque depois eu vou ter que trabalhar, eu vou ter que ter uma família, eu vou ter que fazer não sei do quê. E se pensarmos ao contrário? Se invertemos um pouco os papéis. Se a gente pensar, eu agora estou novo, vou gastar o tempo da minha juventude de agora a apostar no meu futuro, porque no meu futuro eu não vou querer estar a trabalhar e a esperar o fim. No meu futuro eu vou estar... Exatamente. Porque é que o meu futuro tem que ser daqui a 30, 40 anos? Porque é que o meu futuro não pode ser daqui a 10 anos? Eu trabalho agora e daqui a 10 anos tenho uma vida estável. Exato. E estou a viver aquilo que eles vivem agora. Eu trabalho enquanto eles descansam. Porque eu vou descansar enquanto eles trabalham. Mais um pós-short. Isso é pós-short. Mais um pós-short. Então, bem jogado. É a gente ter esse pensamento. Paramos de sonhar tanto, que aquilo que a gente faz. Eu, por acaso, há uns tempos atrás, dei uma entrevista para a mim Notícias, em que eu disse... tem que se gabar. Não, mas é porque eu vou retirar a mesma frase e acho que não faz sentido parecer que eu pensei nela agora. Não, é uma frase que eu já tinha feito, que é: nós temos que parar de sonhar tanto e marcar objetivos. Porquê? Tu sonhas quando estás a dormir. Se é algo que tu estás a sonhar... Às vezes. Eu não sonho, por exemplo. Sim. Mas normalmente tu sonhas quando estás a dormir. E num sonho, normalmente, tu alcanças coisas... A não ser que é aquilo que tu sonhas, depois acontece passado um tempo depois e tu ficas chocado. Mas normalmente tu alcanças sonhos que tu achas que não consegues alcançar na vida real. Por exemplo, voar e coisas assim. Pronto, as coisas mais aleatórias. Sim, mas isso tu só alcanças em sonhos. Então, se tudo aquilo que tu tens na vida são sonhos, tu nunca os vais alcançar. Então muda isso e marca objetivos. Porque tu, quando marcas um objetivo, tu tens que desenvolver um plano para concluir esse objetivo. O meu objetivo olha, o meu objetivo é almoçar com o Gui. Então o que é que eu tenho que fazer? Tenho que combinar uma hora com o Gui, eu tenho que marcar um restaurante com o Gui, eu tenho que escolher o que é que eu vou usar para ir com o Gui e tenho que saber quanto dinheiro eu tenho que levar para jantar com o Gui. Tem namorada, mas é um exemplo. Ou seja, tu para um simples jantar, tu sabes tudo aquilo que tu precisas. Tu marcas o jantar e preparas tudo para na hora de jantar, só sentares na mesa, comeres, pagares e ires embora. Então se tu com aquilo que tu queres para ti, com a tua vida, começares a traçar metas, começares a traçar objetivos e começares a desenvolver planos para concluir os objetivos. Eu quero ser rico, mas o que é que eu vou fazer para ser rico? Eu não vou sonhar que eu vou ser rico. E tu sentes que é fácil fazer isso no dia a dia? Não é fácil. É aí que entra o que ele estava a dizer. Os mais ricos do mundo não são os mais inteligentes, são os mais resilientes. É resiliência. É tu tens a capacidade de saber que não é fácil, mas existires e lutares e continuares. É a motivação e o trabalho, mano. E tu sentes que fazes isso? Eu sinto, eu cada vez tento incutir mais isso no meu dia a dia. Isso acredito. Eu cada vez tento incutir mais isso no meu tanto. próprio. E tu sentes que fazes isso? Acho sim. Eu acho que, olha, eu mudei o meu pensamento para aí há 2 meses atrás, 3, comecei. Eu durmo agora sempre 7 horas por noite e chega perfeitamente. Quem acha que quer dormir mais é mentira. 7 horas chega perfeitamente. Quem acha que precisa de 8, 9 é peta. 7 horas, mais nem menos. Meninos, vocês precisam, jovens, crianças, vocês precisam dormir às 8 horas. Chama a mãe diz 10 horas cama, 10 horas cama. Eu estou a falar a jovens adultos que pensam que dormir não, mas é verdade, 7 horas. Por exemplo, eu tenho uma tia que trabalha com pessoas no ginásio, caraças, tipo EPT, e ela às vezes dorme 7, 8 horas e tipo é uma pessoa super ativa na vida. Agora vamos acabar o podcast, sei lá, às 3 da manhã. 7 horas, eu acordo às 10, às 11 já estou tipo a ir para o ginásio, estás a ver? Tipo, imagina, tu tens 24 horas por dia. Mesmo que há malta que aqui trabalha um 9 to 5 job, tipo, das 9 às 5 trabalhas,
Tu tens, vamos dizer, 9 às 5 são 8 horas, 9, com hora de almoço, vá, vamos dizer que são 9 horas. Sim. 24 menos 9, 13. 15, desculpem, 15. 3 horas para refeições, pequeno almoço, lanche, pronto, vamos dizer 3 horas, porque lanche também conta e tal, 3 horas. Ou seja, 15 menos 3, 12. 12 horas. Para dormir, menos 7, 12, 5. Tu tens 5 horas de tempo a contar com o teu trabalho, desse rendimento, tens 5 horas para desenvolver as tuas habilidades para investir o teu dinheiro, Investir o teu dinheiro, fazer para as tuas coisas. pensar numa segunda fonte de rendimentos. O que muita malta não quer, passa o tempo. Em quê? Redes sociais, Instagram, YouTube, o que vocês quiserem chamar. Vida Borga. boémia. Eu Exatamente. curtei na vida boémia, por exemplo. Foi uma atitude que eu decidi tomar. Foi porque eu acho que em vez de estar a gastar o meu dinheiro e o meu tempo agora em ir para uma discoteca e para um bar com os meus amigos, eu posso poupar bem esse dinheiro, investi-lo, tentar fazê-lo gerar mais dinheiro, para que futuramente, em vez de estar aí com uma discoteca para vocês, eu esteja a fazer uma festa gigante na minha casa com piscina e chamo os meus amigos e faço uma churrascada. Ou seja, sim, eu estou a perceber. é ter um pensamento diferente. Eu acho que é um pouco do tempo que eu retiro. É não seres preguiçoso. É preguiçoso. Sim, procrastinar. É isso. É a procrastinação. Exato. Exatamente. Para quem não sabe o que é procrastinar, como é que explicas? Como é que eu defino procrastinar? Por exemplo, é tu enrolares, é tu saberes que tens de fazer certas coisas, mas preferes ficar a molengar. Em vez de. Tu acordas, por exemplo, toda a gente procrastina neste momento. Toda a gente o faz. Quem não faz é mentira. Toca o alarme às 7 da manhã. Toca o alarme das 7 da manhã e tu sabes que tens que levantar. Tu pelo menos vais ficar mais 10 minutos na cama a olhar para o ar e a não fazer nada. Isso é procrastinar. É tu não tomares uma atitude perante algo que tu sabes que tens de fazer. Enrolas, adias, preguiças. Ok. Então é evitar esse tipo de atitudes ao máximo. É bué. Mas é verdade. Se tu tivesses que dizer alguma coisa aos miúdos que já sofreram de bullying, o que é que tu dizias? Vamos voltar ao bullying agora. As pessoas normalmente... Eu tenho uma coisa para dizer sobre isso, mas depois diz isto que eu... Okay. As pessoas normalmente... Pois tu também já foste, tu não falaste da tua experiência de bem, mas isso é bem pequeno, isso não interessa. Depois, Comparação. outro episódio. Agora é sobre ti. Bro. Agora é sobre ti, vá. Se tivesses de dizer uma coisa curta para os meus que sofrem bullying, o que é que tu dizias? Se tu estás a sofrer bullying, é porque há alguma coisa em ti que está a incomodá-los. Há alguma coisa em ti que chama a atenção deles. Tu não mudes isso. Não te mudes a ti. Tenta mudá-los a eles. Ok? É mostrares que isso que eles tanto atacam é a tua qualidade, é que faz-te quem és. Então orgulha-te daquilo que tu tens. Pega nele, transforma isso nisso na tua arma. O meu problema, no meu caso, era que eu não tinha voz e não conseguia estar com as pessoas, e entre outros, entre aquilo que as miúdas gozam a nível de aparência, não sei de quê, já tive problemas, mas o principal era que eu não tinha voz. Era aquela pessoa que tu fazias qualquer coisa e não dizia nada, se eu preciso, ainda dava um sorriso em falso e tudo mais. Eu peguei nisso e a pessoa mais faladora do mundo sou eu hoje em dia. Completamente. E hoje em dia, em vez de ser vítima de bullying, eu sou uma pessoa bastante sociável. Quem me conhece sabe isso. Eu tenho uma facilidade a fazer amigos que é incrível. Eu conheço gente em todo lado. Então eu peguei naquilo que era aquilo que mais se destacava em mim, que era a minha timidez e o meu medo, e transformei na minha força e comecei a agir de maneira diferente nesse aspecto que é. Eu era tímido e não mostrava quem eu era. Eu não mostrava o miúdo engraçado que eu era. Eu não mostrava o miúdo falador que eu era. Eu não mostrava o quão brincalhão eu era. Porque eu guardava tudo isso para mim. Mas eu comecei a mostrar isso para eles e eu só precisei de confiança. E vocês não precisam de outra pessoa para se sentir seguros. Eu precisei, mas depois eu fui construindo a minha própria confiança e eu fui-me garantindo. Então, tenham confiança em vocês. Não deixem que ninguém vos passe por cima, porque vocês também contam, vocês também valem. Não se desvalorizem vocês próprios. E tu, Gui, se tivesses de dizer alguma coisa aos miúdos que andam aí, que têm pais separados e que têm as suas frustrações, o que é que tu dizias? Eu dizia Agora falas para acabar. Porque... Eu dizia... Isso é uma conversa normal, não precisas de olhar para a câmera. Eu dizia que... Agora eu tenho que cortar isso. Não faz mal. E falta 10 minutos, relaxa. Eu dizia que... Dizias que? Deixa eu ver, uma coisa que fica assim catchy na cabeça. Para quem não sabe,
Sim, eu estou a ficar careca, caralho, não ponhas a puta. Deixa o gajo falar. Eu estou cheio da careca dele, Deixa estou a de pensar dar, melhor. deixa estar. Mas, olha, eu dizia que não se deixem... Quer dizer, olha, eu disse uma coisa. Os traumas da vida fazem-nos evoluir. Por isso, quanto mais traumas tiveres, melhor para ti, para a tua vida futura. Eu não estou a dizer que... Mais calejado ficas. Exato. Eu não estou a dizer que bullying é fixe, estou a dizer que... Não estou a dizer que o teu pai abandonar-te é fixe, mas eu vou aqui dizer que uma pessoa com quanto mais traumas tiver na sua vida a crescer, mais está preparado para a sua vida adulta. E pessoas que não têm nenhum trauma, eu aconselho a tê-los. Porque és um puto Mas mimado. todos têm. Eu todos sei, têm mas traumas. há malta que não tem, estás a perceber? Há malta que não tem e é bué mimada e isso irrita. A malta que não tem traumas é mimada e irrita. A malta que tem traumas passou por coisas pesadas, o que for. Fizeram amadurecer e ficar mais Qualquer problema de que tipo for, vai-te amadurecer, vai-te evoluir para a tua vida. Isso é a minha frase. Eu não tenho grande coisa a dizer sobre educação financeira, mas posso-vos dizer 3 palavras que podem ser as mais importantes para nós e para as pessoas que, se for preciso, estão-nos a ouvir. Que é, invistam, ok? Resistam, ok? E a mais inteligente de todas é, nunca desistam. Resiliência. Exato. É isso. Essa é a palavra. Resiliência é a frase do dia. Do dia não, da noite. E este foi mais um Da madrugada. Ora, de ponta. Está feito, família. Ou Muito ponta, obrigado ou a todos os mais um ponta. ouvintes. Está tudo bom. A ponta do relógio, o ponteiro que conta. aponta.